Olá pessoal, hoje nós vamos continuar o vídeo sobre evolução. Então a parte 1 foi uma introdução e um histórico do tema, e hoje nós vamos entrar realmente na parte mais importante, que é o mecanismo da evolução, como que funciona a evolução. Eu só gostaria de esclarecer uma questão, que é a questão do retrocruzamento, que ficou talvez um pouco obscuro, né, na última apresentação, e eu gostaria de falar um pouco sobre ela. Vou procurar ela aqui e já mostro para vocês o que eu vou corrigir, na verdade. Aqui, ó, pessoal, eu falei sobre o retrocruzamento e eu disse que se você quisesse transformar esse pombo em um pombo como esse, era só você ir fazendo eles cruzarem aqui, que você ia ter primeiro um pombo meio a meio, e depois você ia novamente fazendo cruzamentos com o filho desses pombos com esse pombo aqui, tá? Só que na verdade, se você quer ter um pombo igual a esse, você já tem, então você não precisaria fazer isso. Na verdade, o retrocruzamento é essa ideia, só que não é para ter um pombo igual àquele lá, é para ter alguma característica daquele pombo passando para esse. Aí é que você faz isso, né? Pega esse, cruza com esse, e o filho cruza com outro igual ou parecido, né, com esse aqui, para que alguma coisa, como essa pena aqui mais preta, passe para aquele lá, entenderam? É só isso que era a correção do retrocruzamento. Então agora a gente já vai continuar no tema que é os pilares da evolução. Só vou passar aqui tudo que a gente viu rapidinho para vocês terem uma ideia do que foi visto na última aula, primeira aula na verdade, que foi um histórico sobre o tema. Bom, agora nós vamos, já estamos chegando perto aqui, falar dos pilares da evolução. Então, é como a seleção funciona. Não essa, tá? Essa aqui não funciona há um bom tempo. Vamos ver então. Então, uma primeira observação é que a seleção é só parte do tema evolução. O tema evolução, como eu falei, é muito amplo, tem centenas de assuntos aí, certo? Para ter seleção artificial e para ter evolução dos organismos e para ter origem de novas espécies, é necessário o primeiro pilar, chamado de variação. O que é variação? É alguém ter a orelha um pouco maior que outra pessoa, alguém tem o cabelo um pouco mais comprido, mais alto, mais baixo. É a partir dessa variação da população, né? Por exemplo, a espécie é uma coisa e a população humana é outra, tá? Então, existem vários níveis de organismos, isso é bom esclarecer aqui, e aí a gente tem que falar que tem o indivíduo, que é eu, por exemplo, um ser humano, tem uma população, que é, por exemplo, uma cidade de seres humanos, e depois a gente tem uma comunidade, que é o nível mais alto da ecologia, onde está populações de seres humanos, populações de macacos, populações de cachorros, tá? Muito importante ressaltar para vocês que a seleção ela funciona principalmente no nível de população, tá? Então nós estamos falando aqui de variação populacional, tá? Um indivíduo sozinho ele não evolui, ele pode até estudar evoluir na vida, mas não se aplica a evolução a um único indivíduo. Para haver evolução tem que ter um outro pilar que a gente vai falar mais adiante, que é a troca de material genético, e o material genético tem que passar para os descendentes. Um indivíduo sozinho é óbvio que não faz isso, certo? A evolução até ela pode atuar sobre os clones, né, que são indivíduos variados, vários indivíduos com a mesma carga genética, mas não vai ser uma evolução que vai atuar na variação genética, né? Ela vai atuar em alguma outra coisa, o comportamento do bicho, seja lá o que for. Então, falando aqui principalmente de genética, né? Então, quanto mais variação tiver na população, por exemplo, vai lá na cidade de São Paulo, tem uma variação enorme de gente lá, maior a chance de apresentar um problema para essa população e ter algum indivíduo que resolva o problema, tá? Um exemplo muito bom para isso é o futebol, por exemplo. Você pode perceber que grandes cidades têm grandes times de futebol, tá? Porto Alegre eu acho que é uma exceção. Tem um time muito bom lá, né? Já ganhou tudo. Agora não está numa fase muito boa. Mas, por exemplo, se você for ver aqui onde eu estou gravando o vídeo,
Por exemplo, Pouso Alegre. Pouso Alegre é uma cidade pequena, então ela não tem um grande time de futebol. Então, esses indivíduos que são diferentes, eles vão ter características diferentes que são passadas para seus filhos, e é sobre essas características, sobre essa variação, que a gente vai ter a seleção de alguém mais alto para jogar basquete, a seleção de alguém que é bom goleiro, e a chance de uma mulher que é uma boa goleira e de um homem que é um bom goleiro casarem e terem um filho bom goleiro já é uma chance um pouco maior do que quem nada tem a ver com futebol. Tá? Então, essa variação e a seleção dos indivíduos faz com que ocorra a diferenciação. Vai ter que ter, se a gente fosse fazendo isso, teria só uma espécie de goleiros no futuro no mundo. Aí está um bom exemplo em plantas, né? Isso aqui é uma população de alguma hortaliça, provavelmente é alface, ou alguma coisa assim, acho que é espinafre. Perdão, não é nenhum dos dois, é Arabidopsis, que é outra planta que não tem nada a ver. Mas aí tem um pequeno, tem um grande, tem um médio, certo? E essa variação com vegetais é muito fácil de entender como a seleção artificial funciona, né? Basta você ir no supermercado, você vai pegar a melhor laranja, a maior laranja, né? Se a laranja não for vendida por peso, for vendida por laranjas. Se a coisa for vendida por peso, aí você vai pegar outras características. Mas, como as pessoas pegaram sempre características que elas lhes agradam mais nos vegetais, os vegetais evoluíram até para espécies praticamente diferentes das originais, como a gente viu na primeira aula, o milho e outros. Tá? Segundo pilar, morte. Se todo mundo ficar vivo, o planeta vai ter uma superpopulação, como previu o Malthus, né, que foi um grande cientista também. A gente pode falar bastante dele. E tem que alguém morrer, né? Então, geralmente, quem é que morre? Os mais fracos, os menos aptos, né, que a gente fala. Um bom exemplo de como a variação e a morte podem originar espécies diferentes é o primeiro experimento que o Darwin fez no jardim da casa dele. Ele limpou um quadrado de grama, deixou sem grama nenhuma e deixou lá. Aí veio essa grama aqui, depois veio essa aqui, depois veio essa. Então tem variação aqui dentro, tem variação aqui dentro, tem variação aqui dentro e tem espécies diferentes. Então aqui dentro a população está evoluindo, os mais aptos aqui estão derrotando os mais fracos aqui, e o mesmo ocorre com as outras espécies, aqui já são várias espécies. E aí aqueles que são os mais fracos eles vão morrendo, e se uma espécie tiver muitos indivíduos fracos em relação a outra, como essa espécie verde escura aqui, ó, ela vai perdendo espaço para outras espécies que têm maior chance de sobrevivência. Então isso aqui é um exemplo muito didático que o Darwin descobriu no jardim dele, sentado lá na varanda, olhando para a grama que crescia no quadrado que ele tirou a grama. Aí a importância de alguns morrerem. Tá? Se todo mundo for eterno, ninguém morre, não tem evolução também. Tem que alguém morrer para dar espaço aos outros. Vamos a mais um pilar agora. E só para abrir esse parênteses, tem a questão da barata, né? Que eu já expliquei como que hoje em dia tem uma espécie de barata, que é a barata que foge da luz. Tá? Aquelas baratas verdes que não tinham medo da luz, as chamadas baratas tontas, elas, quando ligava a luz, era fácil da pessoa aqui com o pezinho pisar, e aquelas baratas que fugiam da luz, que era uma variação natural, elas sobreviviam. Ó, veja a morte aqui. E as que eram tontas e não tinham medo da luz, elas morriam. E assim é que hoje, daquelas baratas silvestres que não têm medo de nada, hoje nós temos baratas medrosas da luz, que são as baratas que sobreviveram. Tá? Só para dar esse exemplo. Mais um pilar, competição. Competição está bem exemplificado nessa figura aqui, ó. Acompanha a seta branca, que é a questão da competição entre indivíduos da mesma espécie e entre espécies também. Tá? Então, se ninguém competir, todo mundo ficar sentado e não resolver nem procurar uma mulher numa balada, não tem filho, não tem evolução. Tá? Porque tem que ter troca de material genético, como a gente vai ver mais adiante. E também tem que passar os genes, e os genes têm que ficar na população seguinte. Então,
Por isso que com clones é difícil haver evolução. Né? Bom, aí uma perguntinha lá embaixo, bem pequena. Qual seria o quarto pilar importantíssimo que dá origem à variação? Da onde que vem a variação? Essa é uma questão fundamental. Vou deixar um tempo aí para vocês. Bom, já responderam? Então eu vou responder para vocês. O quarto pilar que está faltando é a mutação, certo? A gente já vai entrar no assunto mutação. E vamos falar antes aqui, eu não sei porque que eu coloquei o cara do... mas tudo bem. Tá. Vamos falar então, antes um pouco da mutação, falar de bactérias. Bactérias, teoricamente, elas não fazem troca de material genético. Elas são clones, né? Estão lá no começo da vida. É bom também vocês estudarem um pouco sobre a origem da vida no planeta, essas coisas, vai ajudar a entender bastante como é que funciona a biologia e a seleção artificial e a seleção natural. Então as bactérias, elas têm duas características um pouco diferentes, assim, elas são clones, né, na sua grande maioria, mas a seleção ela atua sobre elas porque elas têm muitas gerações por dia. Então a gente vai falar assim, 15 gerações por dia, né, aqui, ó. Então ela tem um ponto muito fraco, que é não ter o cruzamento e troca de material genético, mas ela tem muitas taxas de mutação e muitas gerações por dia para essas mutações ocorrerem. Então já vamos começar falando de mutação primeiro com as bactérias. Tá? Então o que acontece? Numa população de bactérias tem muito material, né, genético, embora ele possa não ter o cruzamento para selecionar aquelas bactérias mais fortes naquele momento a uma determinada situação. E as mais fortes, elas são mutações daquelas originais, já que o material genético não é trocado, como eu falei. Então aqui tem um exemplozinho de uma bactéria, e num dia essa bactéria vai originar a segunda geração, terceira, quarta, quinta, e vai cobrir de bactéria aqui a sua placa de Petri, tá? Que é onde as pessoas estudam as bactérias. Então, bactérias evoluem sim, mas por outro meio. Isso é um pouco complicado agora, nesse começo de aula, para vocês talvez pegarem essas ideias. Vamos deixar isso aqui latente aqui. Tá? Bom, mutações e troca de material genético são importantes para nós seguirmos a nossa lógica aqui. Antes de falar da troca de material genético, e aprofundar mais na mutação, o que eu gostaria de falar também aqui, já tocando num outro ponto que é importante, que é a evolução só ocorrer se o material genético for passado à geração seguinte. Tá? Então, uma característica para ela ser selecionada no seu filho, ela tem que passar de pai para filho, para neto, aquela característica tem que ir indo no tempo evolutivo para a população, senão se uma característica ela se origina por mutação, mas o seu filho não nasce com ela, né? Você é um pai mutante, tem 3 olhos, e seu filho não nasce com os 3 olhos, não passou adiante a mutação, não adianta essa mutação ser boa e você enxergar melhor com 3 olhos, vamos supor que nasceu um olho na nuca. Não adianta, tá? Não vai originar um filho com 3 olhos e por mais que seja bom ter um olho na nuca, não vai adiantar. Nesse país que tem tanto assalto, é bom ter um olho na nuca. Por que tem essa menina aqui? Por que tem a barata aqui? Bom, porque a barata também é um organismo que sofre bastante mutações, né? E Darwin começou a se questionar sobre essa questão de que o material genético era passado adiante, as características eram passadas adiante, e também as doenças eram passadas adiante. E alguns genes que hoje a gente sabe que matam as pessoas ou causam doenças que matam as pessoas são passados adiante, e a tendência é que essas pessoas morram, e se o gene for passado muito cedo, né, a pessoa não consegue nem reproduzir e essa doença pode tender a desaparecer na população. E ele descobriu amargamente isso quando ele teve a filha, que é a filha Anne, que morreu, né, que era a filha que ele mais gostava, morreu. E aí ele começou também a observar os casamentos entre primos, porque o Darwin ele casou com a prima dele. Aí, falta de criatividade, né? Aí
ele começou a notar isso, que muitos casais que eram primos tinham muito parentesco, talvez, e isso pudesse criar crianças com problemas. Hoje se sabe tudo isso, né? Só que na época do Darwin ainda não existia genética. Eu vou falar depois sobre o Mendel, que foi um contemporâneo de Darwin, que descobriu todos esses mecanismos aí, os mais importantes pelo menos. Bom, o que é a hereditariedade então? É carregar uma informação dos pais e não das vizinhanças ambientais. Tá? Vou dar um bom exemplo. Um sujeito como o Usain Bolt, ele é rápido, ele corre bastante por causa da genética, ele tem uma genética boa. Agora, o filho do Usain Bolt com uma mulher que não é uma grande atleta, poderá originar um moleque que não é tão bom como o Usain Bolt para correr. Agora vamos supor que esse moleque ele seja filho do Usain Bolt com uma outra grande velocista, uma grande atleta. Tá? Ele vai ter um alto potencial genético para ser um grande atleta, mas se ele resolver só ficar lendo livro, ele não vai ser um grande atleta. Tá? Então, a hereditariedade é carregar a informação que vem dos pais e não das vizinhanças ambientais. Um outro exemplo é o seguinte: você pode fazer musculação. O seu filho, se a sua genética não é uma genética para você ser musculoso, o seu filho não vai nascer musculoso. Entenderam? Sinto muito. Bom, acho que deu para entender, né? Depois tem uma outra questão aqui que é adaptação, né? Mas vamos deixar um pouco quieto por enquanto. O que é uma adaptação? Vamos então entrar no assunto, então, mutação. Agora sim. Uma das perguntas que a maioria das pessoas deve se fazer é: uma mutação é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não se sabe, tá? Depende. Se o meu objetivo é digitar uma tese de doutorado e eu tiver 10 dedos em cada mão, vai ser melhor se eu conseguir coordenar esses dedos. Tá? Já para uma pessoa que nasce com 10 dedos em cada mão e é uma menina e vai lá fazer unha, talvez a mulher que cobra dela vai cobrar mais para fazer a unha. Tá? Então tem uns exemplos aí até hilários, né? E que deixa bem claro isso, né? Quem que vai dizer que a mutação é bom ou ruim? É o mundo, e o mundo está sempre mudando. Então uma das primeiras fichas que cai agora com a gente trabalhando com essas necessidades, esses pilares para ter a seleção artificial dos indivíduos e a evolução das espécies e a origem das espécies, é que a gente não tem como dizer as coisas para sempre, é relativo, tá? Tudo é relativo. Por isso que a teoria do Einstein, da relatividade geral, né, que é uma teoria da física, ela encontra e concorda muito com a teoria do Darwin. As duas teorias, elas dizem justamente isso. Olha, quem é bom ou ruim, não se sabe, só o tempo vai dizer. Tá? Esse também é um dos temas que eu vou tratar mais aprofundadamente na última palestra, que é sobre os equívocos que as pessoas cometem ao falar de evolução, certo? A gente não pode nunca afirmar que nós somos os melhores do mundo só porque nós somos inteligentes e conseguimos entender um monte de coisa. Um crocodilo está aí há muito tempo, e se o ser humano, por ganância ou por estupidez mesmo, resolver se matar tudo, é provável que os crocodilos fiquem aí. Tá? Então, e eles já estão aqui há 500 milhões de anos, né? Então, 500 milhões? Um pouco menos. Bom, então, só o tempo vai dizer quem é o melhor do que o outro. Não é uma questão de dizer que hoje a gente vai continuar sendo melhor. As bactérias, elas são ótimas, elas estão aí há 1 bilhão de anos. Muito bem, obrigado. Tá? Incomodando. Bom, então, aqui tem o tuba-peixe, né? Quer dizer, o tuba-pássaro. Claro que não existe, né? Aqui tem uma jaca mutante. Aqui tem o milho mutante, que ele dá menos grão, mas grãos maiores. Aqui tem o girassol mutante. Essa parte aqui das pétalas, ela é mais para fora, ela acabou nascendo aqui dentro. Esse aqui é um girassol lá de Chernobyl, na Rússia, que teve acidente nuclear, e aí tem outras palestras que eu falo o que é radioatividade, essas coisas. Lá eu explico bem por que acontece essas coisas com os girassóis
e por que aconteceu em Chernobyl, e o que é um girassol mutante, e porque eles usam girassol para tirar a poluição radioativa do solo, e aí, coitado do girassol, acaba mutando bastante. Tá? Aqui, ó, uma criança mutante, ela tem esses 2 dedos ligados, tá? Não é uma coisa agradável, mas no futuro pode ser útil, tá? Então é relativo. Aqui não é montagem, não, isso aqui existe mesmo. Uma criança com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedos. Tem um animalzinho, se não me falha a memória, eu acho que é o ornitorrinco, ele tem 7 dedos. E serve muito bem aos propósitos dele. E aqui não sei, né? Um abacaxi mutante. Então isso aqui não é um abacaxi, tá? Esse aqui é um abacaxi, esse aqui é um grande abacaxi. O cara tá com a cara de feliz, né? Por quê? Porque esse aqui ele não vai plantar mais. Ele vai pegar, vai tentar plantar desse aqui na horta dele, né? Então, é bom ou ruim? Não se sabe, tá? E aqui também tem uma outra questão. A mutação, ela, como eu falei, ela origina variação genética, origina variabilidade que vai ser selecionada pelo ambiente, né? O ambiente vai decidir, né, quem dessas coisas aqui vai dar certo ou não, né? E aí a gente pode ver também qual é uma outra dessas características que faz acontecer a seleção artificial, que é os tipos de mutação, né? O que pode mutar, pelo que a gente viu aqui? Pensem um pouco. Quais são os principais tipos de mutação? O que muta, né? Por exemplo, aqui mutou, o que mutou aqui? Mutou o tamanho, tem um abacaxi maior. Aqui mutou o que? Tamanho? Não. Mutou o número de dedos. Aqui mutou o que? A forma, né? A posição. Aqui também. Mas as mutações, elas podem também incluir outras coisas. Podem ir pensando, a gente vai mostrar. Podem ser também de cor, né? Como essa maçã aqui, ó. Essa maçã, ela é sempre verde. Se você ficar lá embaixo do pé esperando amadurecer, ela não vai amadurecer. Ela é uma mutação. E por que ela deu certo? Porque muito bichinho que às vezes come e estraga a maçã, não vê ela como madura e não ataca ela. Por isso que hoje ela existe, tá? Porque você sabe, a maçã ela é muito atacada por brocas aqui, né? Agora, quem come a semente e leva a semente adiante não é um bichinho que estraga a maçã, é um bichinho que ajuda a maçã. Bom, pimentão mutante. Para lavar aqui é difícil, então talvez esse aqui não tenha muito futuro. Muito importante, uma implicação aqui já mais aprofundada do que a gente está falando sobre mutações e seleção, é que sempre que você escolhe alguma coisa na natureza em detrimento de outra, você está diminuindo a variabilidade genética. Então, se eu tiver 5 maçãs de diferente tamanho, por exemplo, e começar a selecionar a maior, eu vou ter uma carga genética, vou ter menos representatividade genética, menos variabilidade genética, para no futuro selecionar maçãs caso elas tenham um problema de ataque de broca. Porque pode ter uma maçã que é muito grande, muito sensível à broca, tá? E pode ter uma maçã que é menor, mas que ela é resistente à broca. Então, quando a gente faz seleção, visando melhoramento genético, essas coisas, a gente pode falar mais sobre isso depois, você sempre tem que pensar em partir de um grande grupo de maçãs, por exemplo. Muitas e muitas, muitas maçãs, e guardar as maçãs ruins, tá? Não joguem fora, porque pode servir um dia para outra coisa, a gente não sabe, tá? Então, sempre que acontecer isso, a gente faz a seleção, mas mantém o material genético num pomar, em algum lugar, guardado para ter no futuro, caso no futuro surja uma praga que ataca só as maçãs grandes. Aí a gente vai ficar sem maçã. Porque ela é grande e fraca, entenderam? Acho que sim, né? O que causa as mutações? Bom, a pessoa pode parar e pensar assim, nossa, mutação é aleatório. E realmente é aleatório na maioria dos casos. Ah, então a seleção artificial e a seleção natural e a evolução é um mecanismo aleatório. Não. A base que origina a variação genética que vai ser selecionada, ela é em grande parte aleatória. Mas nem sempre. Ó. Aqui pode ter algumas coisas que favorecem as taxas de mutação. Aumentam o número de mutantes. Tá?
E depois, quando você escolhe uma maçã no mercado, isso não é aleatório, né? Você não chega lá. Imagina que você chegasse no mercado, vai gastar R$ 20 em maçã, fecha os olhos e escolhe a primeira maçã que aparecer na frente. Se você for à tardinha, depois que as vovós já compraram todas as maçãs boas, você vai comprar um monte de maçã estragada. Então não é aleatório a seleção artificial. Tá? Espero fazer comédia também e fazer sucesso com essas piadas. Vamos ver se dá certo. Curiosidade. Essa plantinha aqui, ó, ela é chamada de Verônica, não sei porquê, mas o nome científico está aqui. Ó, tá? Quando ela tem deficiência de nutrientes, essa plantinha muta. Tá? Então a falta de nutrientes pode ser um fator que origine mutações em organismos vivos. E olha que 17 vezes é uma taxa de mutação muito maior do que o normal. Né? O normal é a taxa de uma vez, por exemplo, nessa planta. Curiosidade 2. Perto aqui de Pouso Alegre nós temos a cidade de Poços, que diz a lenda aí, não sei se é verdade, caiu um asteroide há muito tempo atrás, talvez tenha alguma coisa aí, ou até tem algum buraco na atmosfera que faz com que passem muitos raios gama. Tá? E aí, devido a isso, existiriam altas taxas de mutação nas hortaliças, nos animais, na região de Poços de Caldas, certo? O que são raios gama? São pedaços de átomos, tá? Que saem do Sol. O Sol é uma imensa bomba nuclear, cuja gravidade é tão forte que está juntando átomos de hidrogênio. Imagina a força para juntar um átomo com o outro. Tem que ter uma gravidade enorme. E quando junta, libera energia, a energia consegue escapar depois de 1 milhão de anos, na forma de raios, que são pedacinhos de átomos. E esses raios chegam aqui, e tem uma plantinha lá com os átomos tudo bonitinho, organizadinho, inclusive os átomos que formam o DNA e o RNA dessas plantas. E aí vem o raio gama lá, que é mais ou menos aquela pessoa que passa correndo dentro de uma... Tá um monte de gente caminhando na calçada e vem alguém correndo. Esse é o raio gama. Tá fugindo de alguém e aí bagunça todas as pessoas que estão organizadas. Aí é que causam, muitas vezes, esses erros de cópia de material genético. Eu não sou nenhum geneticista, mas essa é a melhor explicação que eu posso dar. Causa as mutações. Tá? Varginha também reza a lenda que tem muita questão de mutação. Aí surgiu teorias, né, para explicar o ET de Varginha. Uma teoria é que seria uma pessoa que sofreu alguma mutação muito grave e tal, as pessoas esconderam em casa e essa pessoa escapou, tá? Essa até é uma questão polêmica, não devia nem mostrar muito isso aqui, mas que seria alguém assim que escapou e aí as pessoas viram e acharam que era o ET de Varginha. Outra teoria é que era alguma pessoa que tem muita pobreza lá na cidade, né, no Brasil, do modo geral, né, seria um indigente que foi confundido, tá? Isso aqui é mais para falar que lá tem muita mutação e coisa e tal. Poderia ser uma explicação para o avistamento do ET de Varginha. Não se sabe ao certo se foi um indigente, era à noite também, parece quando as meninas viram. Mas é uma questão curiosa também. O objetivo de colocar um slide assim é vocês darem uma descontraída no pensamento aí. E a gente volta depois com coisas mais pesadas, como agora um outro pilar, que é o pilar mais polêmico de toda a história, que é o tempo. Tá? Vamos ver então como que a gente vai discutir o tempo. Por falar nisso, eu dei uma olhada no tempo aqui. Bom, então o tempo é considerado o mais importante pilar da evolução, pelo menos pela minha pessoa. Por que o tempo é importante? Porque basta você pensar, né? Quanto tempo demora uma geração de elefante? Quanto tempo demora uma geração de tartaruga? Quanto demora uma geração de bactéria? Quanto demora uma geração de mosca, de mosquito? Aqueles organismos que têm gerações em curto espaço de tempo tendem a evoluir mais rápido, certo? Já bactérias é uma coisa mais complicada por causa da baixa troca de material genético, mas em organismos que trocam bastante material genético e que têm gerações em curto espaço de tempo, tendem a ter maiores velocidades evolutivas. Isso explica, e o Wallace explicou muito bem isso, por que tem tanta diversidade de insetos, né?
Insetos é considerado um dos maiores grupos de organismos vivos. Tem deixa eu ver, 6 milhões de espécies, alguma coisa assim. Cerca de 800 mil catalogadas e mais umas 5 milhões que não se sabe direito o que é. Porque inseto você viu, né? Quanto dura um mosquito? 3, 4 dias. Quanto dura um besouro? E aí eles estão expostos ao ambiente, estão trocando material genético, o ambiente está mudando e eles evoluem rápido. Agora, um organismo como o elefante, né? Ele é um organismo bastante antigo comparado com outros organismos. E a chance do elefante trocando material genético e se adaptando a mudanças no ambiente é menor do que de um inseto. Tá? O elefante demora 2 anos para nascer. Se o clima mudar muito em 2 anos, pode ser que o filhote nasça, aí vai com a mãe lá onde tinha água, já não tem mais água. Tá? Então imagine a importância gigantesca que tem você entender o quão rápido evolui um organismo em relação ao outro e em relação ao clima. Isso permite você escrever centenas de trabalhos científicos testando possibilidades aí, quem seria mais vulnerável à mudança no clima ou não. Bom, acho que já deu para entender, né? Tempo. Aqui vem uma questão que eu não vou comentar agora, que pois eu já gravei um outro vídeo só sobre isso, que é a gente usar todos esses pilares da evolução que acontecem em organismos vivos e jogar com uma nova teoria, que é que um programa de computador seria um organismo e ele trocaria material genético com outro programa, ou seja, trocaria linhas de comando e originaria um programinha bebê. E com isso os programinhas seriam expostos aos problemas e resolveriam problemas, como controle de tráfego de internet, essas coisas. Mas tem lá 2 horas, acho que eu já gravei mais tempo sobre isso, então procurem lá a seleção artificial de programa de computador no canal, vocês vão encontrar as minhas discussões sobre esse tema, que é um tema interessante, na verdade. Né? Por que eu usei essa ideia de que programas de computador seriam códigos, as linhas seriam o material genético dele, e ele trocaria linhas com outro, faria cópias, geraria filhos, porque na verdade o DNA, que é o nosso programa de computador, que dá todas as instruções lá na célula, para depois criar uma outra célula, depois criar um bracinho, uma perninha, um olho azul, também é visto muito como um código, certo? E na verdade, até gostaria de abrir um pequeno parênteses aqui sobre a teoria do Dawkins, né? Que é naquele livro que eu mostrei lá no começo da primeira apresentação, que o primeiro organismo vivo, ele era um organismo que fazia só a reprodução do código. Ele era uma cadeia de carbono com açúcar, né? Alguns aminoácidos, e essa cadeia falava o seguinte, ó, faz uma cópia minha, arranja outros aminoácidos, outros açúcares, faz uma cópia minha, tá? Então a primeira coisa que nasceu no mundo, e não se sabe se dá para chamar isso de organismo vivo, ainda vou discutir isso numa outra palestra, fazia cópia, faz uma cópia, faz uma cópia, faz uma cópia. Depois é que o código genético sofreu alterações por mutação, e falou assim, não faça só uma cópia, troca bases aí, né? Troca material genético com o outro. Aí é que surgiram outros organismos vivos mais complexos que as bactérias, e com esse embaralhamento dos genes e com os erros e as mutações e a seleção, é que todo o resto, né? Põe uma membraninha aí, né? Põe uma membraninha ao redor do núcleo para proteger o núcleo. Põe uma outra membraninha. Põe uma cartilagem. Protege o material genético dentro dos órgãos sexuais. E aí o Dawkins tem essa teoria de que todo o resto que foi acrescentado ao redor do material genético nada mais é do que coisas que visavam proteger o material genético, porque ele é delicado, e que é o gene egoísta, ou seja, tudo gira em torno do gene. Tudo que existe ao redor do gene, lá dentro do ser humano, evoluiu de formas bem complicadas, né, para proteger o gene, certo? Então, uma mãe que é cuidadosa com o filho, tudo isso está. O gene programou um ser para ser assim, para proteger não o filho, mas o gene, tá? Ele mesmo, no caso. É controverso, mas é muito legal, tá? Essa questão do gene egoísta. Bom, vamos então
passar essa parte aqui, né? Deixa quieto. Bom, já explicamos então como funciona a seleção artificial com pombos, cachorros e vegetais e como funciona a seleção natural. Basta apenas eu falar o seguinte: é a mesma coisa que a seleção artificial, só que é quando o homem é que não está escolhendo as coisas. Então é fácil explicar as duas e já está explicado. Agora, o processo tem que ter tempo, tem que ter variação, eu já expliquei tudo isso, então espero que vocês tenham entendido isso. Tá? O que mais que acontece nesse grande jogo, né, da vida, que é o jogo onde tem diferentes organismos com diferentes características, eles são selecionados e depois de muitas e muitas gerações, né, podem emergir organismos tão diferentes, né, com aquela variação eles se tornam tão diferentes com as escolhas feitas que, como eu falei naquele exemplo clássico, o chihuahua macho não consegue mais alcançar a São Bernardo fêmea para fecundá-la. E aí, nesse momento, se espécie for não conseguir alcançar e não conseguir trocar material genético, seriam espécies diferentes. Então, esse exemplo do chihuahua e do São Bernardo, vide lá a aula 1, é o melhor exemplo para vocês entenderem como se origina uma espécie por seleção natural. Tá? Ou artificial, né? Os chihuahuas e São Bernardos podem ficar diferentes naturalmente e também porque o homem quis assim. Aí a seleção artificial. O que mais que acontece? O que mais que acontecia? Lá no começo da vida, ocorreu o que se chamava de transferência horizontal de genes, que é um assunto que hoje é o que dá toda a base para o pessoal fazer transgenia. Tá? Até aqui, ó, transgenes. Né? Então, o que é um transgênico? É um organismo vivo que foi modificado pelo homem, mas isso já acontecia naturalmente com as bactérias, que é não haver reprodução sexual para trocar material genético. É um pedaço de gene que você tira de um lugar e põe no outro. Isso acontece naturalmente com as bactérias. As bactérias têm transferência horizontal de genes. E foi a partir da transferência horizontal de genes que depois houve o crossing over, que é a transferência vertical de genes, que é quando um macho e uma fêmea se encontram, trocam material genético. Mas antes podia haver uma troca simples de material genético de um lado para o outro, de um organismo para o outro, macho para macho, fêmea para fêmea. Nem tinha isso na época das bactérias. E esses genes vão lá num lugar e alteram algumas coisas, podem alterar, podem não alterar. Tá? E aí, lá no começo da vida, você imagina que começou com troca de material genético sem haver o crossing over. Era só pedacinhos e mudava um pouquinho. Tá? E a partir do resto que foi acontecendo o crossing over como a gente conhece hoje a genética. Então são coisas importantes a gente considerar que podem acontecer ainda hoje, que podem alterar muitas espécies até que se tornem espécies diferentes. Certo? Eu vou tentar lembrar agora mais um comentário aqui sobre isso que eu estou deixando passar, já volto. Lembrei. Lá nesse começo, como a evolução, segundo Dawkins agora, ocorreu? No começo, por que as bactérias não tinham material, não tinham membrana protegendo o material nuclear? Porque elas desesperadamente precisavam trocar material genético, tá? Nem que fosse assim. Ó. Por que surgiram membranas depois mais adiante? Porque beleza, já troquei material genético, mas eu também não quero que ninguém invada o meu material genético e detone comigo. Então o Dawkins ele explica toda essa parte naquele livro que é o Gene Egoísta, que é um livro fantástico, que no começo da vida era suicídio você ter membrana, porque você não trocava material genético, você não evoluía e você morria, tá? Nem que fosse assim. Ó. E depois a membrana aconteceu o contrário, começou a trocar muito material genético e começou a vir porcaria. E aí surgiram as membranas evolutivamente para proteger o material genético. E hoje em dia ainda é assim, porque todo mundo sabe, tem vírus, tem bactéria, e tem até as proteínas prion, né, que causavam aquela doença da vaca louca, que elas bagunçam o material genético e as membranas são os escudos de defesa da célula. Bom, predadores. Predadores também são importantes, são eles que vão ser os selecionadores, né?
Um bom exemplo de seleção natural é o guepardo e o antílope lá que foge dele. Se chama A Corrida da Rainha Vermelha, quem já viu o filme Alice País nas Maravilhas, e o livro também, né, do Carroll, vai lembrar daquela história. Você precisa, no nosso mundo, correr, correr, correr para ficar parado e ninguém te alcançar. E se ficar parado é a espécie continuar, né? Então, coevolução, né, se chama isso, é quando um predador ele corre muito rápido, mas a vítima, né, o predado, o antílope, corre um pouquinho mais rápido e escapa. Cada vez que os antílopes correm menos, eles são mortos, e cada vez que os guepardos correm menos, eles não conseguem comer e morrem. Então a evolução, coevolução, está levando ao quê? A um extremo, né? Isso é muito legal de discutir, muito bonito de discutir, que é o extremo da velocidade. Cada vez mais rápido, guepardos e antílopes. E o próprio embaralhamento, se um guepardo é muito rápido e transar com uma gueparda muito lerda, vai originar um filhotinho que corre mais ou menos e não vai pegar o antílope. Então assim é que funciona a seleção natural. E aí fica óbvio, né, que predação é uma coisa importantíssima. Mas não só isso, eu não vou comentar muito aqui em detalhes os outros. Vou deixar curiosidade para vocês pensar aí como que essas outras coisas aqui, ó, né, elas influiriam na origem de novas espécies. Pode ser que daqui a um tempo o guepardo tenha guepardos muito lentos, quer dizer, pode ser que daqui a um tempo tenha guepardos muito rápidos, mas que são muito magros, e outros que são mais lerdos mas têm mais massa, e eles conseguem aguentar mais tempo sem comer, e uma outra caçada que dá certo, eles sobrevivam. E aí origina novas espécies. Pode ser que guepardos indo de um lugar para outro consigam achar antílopes que são naturalmente mais lerdos, consigam sobreviver. Então são as migrações. Deriva genética até é uma coisa parecida com o que eu estava comentando, né? Que é essa questão de essa seleção, né, dos predadores pelas presas, né? Das presas pelos predadores, ela pode ir tomando caminhos, indo para um lado, indo para o outro, como nós estava comentando aí. Isso se chama também, não é a melhor definição, mas dá para entender o que seria uma deriva genética. São as direções que vão sendo tomadas. Seleção sexual, basta ver a espécie humana, ela é importantíssima, talvez uma das coisas mais negligenciadas no começo da teoria, que é a importância que se dá à seleção sexual, né? Muito importante a seleção do parceiro. Por quê? Porque eu quero ter um filho forte, saudável, que não seja doente. E a mulher também quer isso. Hoje em dia tem dinheiro na jogada também. Mas então, isso é importantíssimo, tá? Vai explicar muitas coisas. Na girafa, por exemplo, a gente vai falar depois. Isolamento geográfico é importantíssimo. Fecundidade diferencial é importantíssimo. Espécies novas podem se originar porque ficaram muito tempo isoladas e aí seguiram por deriva genética ou por migração caminhos muito diferentes daquelas espécies que chegaram ali, né? E aí se formam novas espécies. Depois tem a fecundidade diferencial, que é como uma espécie pode se originar porque tem um gene que ele é muito passado adiante, tá? Se for um gene mutante e aquela pessoa que tem o gene transou demais, originou muitos parecidos, e muitos vão fazendo isso ao longo das gerações, aqueles genes mutantes tendem a predominar por fecundidade diferencial e originar novas espécies. Beleza? Aqui tem outros temas, né, que ainda são tratados, que a gente poderia explorar, tá? Então, o que tem ainda, ó? Que são tópicos básicos na biologia da evolução, que a gente não falou de tudo isso aqui, tá? Tem muita coisa para estudar, o tema é um tema vasto. E essas palestras são só básicas, introdutórias. Aí tem uma questão interessante, só retomando um pouco esses assuntos, que tem até
em muro, né? Aquelas pichação de muro perto da universidade. Talvez algum aluno que tenha tirado uma nota ruim foi lá e pichou. É tudo bactéria. De certo, e foi mal em alguma aula, uma prova, né? E a gente pode ver que no começo da vida, supõe-se que a vida começou aqui no centro do círculo, e aí a vida tomou dois caminhos lá no começo. Ou vai ser tudo bactéria, que é aqui, ó, ou vamos ter outras coisas, com membrana ao redor do núcleo, e aí vai começar a originar aqueles seres bem antigos, né, as amebas, os plateumintos, não, os protozoários, né, plasmódios. Mas lá no começo da vida, por muito tempo, era tudo bactéria, tá? Então o cara deve ter errado tudo lá, não sabia, se ralou e falou, é tudo bactéria, a resposta. E vejam só, né, como aqui, ó, em pouco tempo, ó, esse começo aqui no meio da célula, aqui no centro aqui da circunferência, é a explosão da vida, né, a origem da vida. E aí, esses caminhos aqui, ó, esse caminho aqui, quanto mais longo essa linha, maior o tempo que demorou para elas diferenciarem. Vocês podem ver que as diferenciações aqui, ó, dentro desses grupos, elas são rápidas, tá? Então as bactérias, elas realmente evoluíram rapidamente em muitos grupos, e dentro da árvore da vida elas tomam um espaço grande aqui. Já aqui, ó, foi mais lento aqui, ó, para originar alguns protozoários. Depois aqui, ó, depois que surgiram as plantas e os animais, foi rápido aqui, ó, essa partezinha aqui, ó. Considerando que esses verticais aqui seriam mínimos, né, ó, tá? E aqui tem outros passos mais antigos. Tá? Mas lá no começo era tudo transferência horizontal de genes e era tudo bactéria. Aí faltou o tempo. Plantas estão aqui, que é um dos grandes objetivos da minha vida. Tá? Aqui um exemplo da minha família. O que é uma transferência? O que é uma fecundidade diferencial? Vovó, tá? Vovó e vovô produziram 18 filhos, que são, um deles aqui é o meu pai, e aqui o irmão gêmeo do papai, e só os homens da família, os filhos, né, formavam um time de futebol. Tá? Esse time se tornou lendário na década de 60. Tio José foi chamado para jogar no Internacional, mas ele não aceitou porque tinha que fazer coisa em casa, lá ajudar o vovô. Mas teria sido um grande jogador na década de 60 do Internacional. Reza a lenda que jogava muita bola. Papai era zagueiro, era meio mal das pernas. E aqui tinha outros que jogavam junto no time, que era o time da família aí, tá? E o que acontece? O titio Celso teve mais 13, 14 filhos aí. Então, se existe alguma coisa legal geneticamente na nossa família, pode ser a altura, pode ser jogar bem futebol, com esse monte de filhos, essa fecundidade diferencial de vovô e vovó, a fecundidade diferencial de tio Celso e tia Herta, e de mais outros aqui, alguns não tiveram filhos, ou tiveram poucos filhos, mas uns tiveram muito, vai levando para um lado alguma característica boa, ou pode ser uma característica ruim, dependendo da família, tá? Vamos supor que fossem tudo mafiosos, aí ia formar uma família enorme de mafiosos aí. Mas isso é um exemplo legal, clássico do que é fecundidade diferencial. É você apostar em várias crianças, né? Levar a família com grande quantidade de crianças para a família continuar. Família com pouca criança, se a criança é atropelada ou morre, acaba a família, né? Então, é uma estratégia que depois poderá originar uma grande quantidade de familiares aí e eles terem sucesso. É meio que força bruta, né? O maior exemplo que tem disso no mundo não é a nossa família aqui, mas é os filhos de Gengis Khan, tá? Foi feita uma análise genética aí lá na Ásia e reza a lenda que Gengis Khan era um cara que mandava ver mesmo, tá? Parece que ele tinha mais de 1000 mulheres, um negócio assim, e mais aqueles nas guerras eles faziam coisas horríveis, né? E aí fizeram uma análise genética comprovando que realmente os genes do Gengis Khan se espalharam pela Ásia inteira, principalmente aquela região ali da Mongólia, depois tem Índia, tem Cazaquistão ali, todo mundo é parente do Gengis Khan. Então, se ele não deu certo matando os outros, ele deu certo fazendo filho, tanto é que
já está aí os netos, o cara tem 800 anos atrás, né? A família do Gengis Khan hoje está espalhada aí, seja bom ou ruim, vai assim, tá? Bom, agora vamos aprofundar um pouquinho a questão da alopatria, ou seja, espécies separadas por grandes abismos, não necessariamente são abismos como esse, mas podem ser um oceano, pode ser uma colina muito alta, pode ser um fundo do mar. E aí, o que era uma espécie fica um do lado e o outro do outro. Não é só um, né? Populações, né? E aí, aqui tem mais fruta, tem mais coisa, aqui tem menos, seguem caminhos diferentes. Depois de milhões de anos, temos 2 esquilinhos que foram espécies únicas no passado e hoje são espécies diferentes. Podem ver, ó, que o gênero aqui continua o mesmo, ó, só mudou a espécie, certo? E aí isso é uma forma muito legal na biologia de você estudar, que é as ilhas, né? Sabe-se que as ilhas são lugares, laboratórios evolutivos, onde Madagascar, por exemplo, Bornéu, e aí o Wallace e o Darwin em Galápagos estudaram tudo isso. Esse isolamento é um grande formador de espécies, tá? A moral da história. Só que se pode originar uma espécie nova sem isolamento, aí se chama simpatria, tá? Um caso bastante clássico é os esquimós, tá? Ou algum grupo lá na África, por exemplo, como os pigmeus. Os pigmeus, eles não estão isolados na África. A África não tem como ser isolado um lugar do outro. Só o Saara que isola algumas populações mediterrâneas do resto. Mas o pigmeu gosta da mulherzinha pequenininha e tal, e o esquimó gosta da mulher esquimó. Então as outras tribos no Canadá e as outras tribos na África, elas estão junto ali, não tem isolamento geográfico, mas tem preferências sexuais ou outras coisas muito típicas que vão levariam a formar novas espécies se o homem agora não tivesse trem, carro e avião, tá? Hoje em dia uma esquimó pode sair de lá, entrar na nossa sociedade, atrair uma pessoa e aí originar filhos bem diferentes dos esquimós. O mesmo os pigmeus, tá? Pode ter uma pessoa bem baixinha na nossa sociedade, um homem que gosta de uma mulher baixinha, e com um avião hoje em dia não tem como não se encontrarem, né? Se encontram numa balada lá na Escócia, sei lá, o pigmeu e outra pessoa, e dá certo, e aí a simpatria cai um pouco como a importância maior ainda aliás, o isolamento geográfico hoje em dia, pelo menos para a nossa espécie, ele já não existe mais, e a chance da nossa espécie se transformar em novas espécies de seres humanos, né, que existiu já no passado, já aconteceu, é claro, né, foi assim que a gente veio, não acontece mais. Muito difícil hoje em dia, por exemplo, japoneses se tornarem o Homo japoneses, e os esquimós se tornar o Homo esquimonensis, vamos supor, e os alemãos ser os Homos alemonenses. Mas numa época em que as distâncias eram grandes, as dificuldades eram grandes e a vida era curta, realmente o ser humano poderia ter evoluído para 4, 5 novas espécies de acordo com os continentes. Tá? Esse é um exemplo muito legal de dar para explicar o que é alopatria, o que é simpatria e como nós poderíamos ter originado novas espécies aqui há 200 mil anos, 300 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, e que torna muito claro isso, né, que a seleção artificial, a seleção natural, a evolução, ela é um fato, tá? Não é só uma teoria. Já deixou de ser teoria, é um fato, tá? Basta ver que as nossas raças de seres humanos, elas poderiam ter originado espécies diferentes. Não é um argumento racista, tá? É isso que eu estou falando, é um argumento científico, tá? Não quero dizer aqui que é bom que todo mundo tivesse se separado, ficasse os alemão para um lado, os japoneses para o outro. Hoje em dia as pessoas romperam essas barreiras do racismo, certo? Que bom. E nós não vamos ser espécies diferentes, tá? Com essa questão das espécies diferentes eu vou encerrar hoje, para vocês até pensar sobre isso, né? Como a gente venceu essa questão, né? A gente praticamente derrotou uma chance da evolução ter tornado nós espécies diferentes.
Mas nada impede que no futuro, aí vem a questão do tempo de novo, seres humanos se isolem de tal forma, por qualquer motivo que seja, e que origine, por exemplo, o homus ricus, é o cara rico que não se mistura com o pobre. Ou, sei lá, o homus shoppinensis, só gosta de quem vai em shopping. O homus ruralis é o cara que não gosta de ir em shopping, aí não acha parceira no shopping, e na zona rural tem menos gente, entenderam, né? Bom, um grande abraço aí para vocês e ficamos por aqui hoje.